Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos aqui para a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46, para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o vereador de Cambé, Rômulo Ianchi, que também é nosso comentarista aqui do programa Pauta em Debate. Você já fez a conta, minha amiga, você também, meu amigo, quanto que custa para uma prefeitura da sua cidade, prestar todos os serviços que são necessários, toda a parte educacional, toda a parte de saúde, a infraestrutura, trânsito, consertar os buracos das ruas, as estradas rurais, fazer a parte cultural, de promoções, a parte de esportes, enfim, a gama de serviços de uma prefeitura. E como que a prefeitura faz para financiar tudo isso? Será que as prefeituras não estão assumindo serviços demais, além da sua conta? Será que vai haver dinheiro para financiar tudo isso no futuro? A gente vai fazer um bate-papo sobre isso com o vereador Rômulo Ianchi, discutindo um pouquinho de como cada cidade também está fazendo para financiar todos esses serviços, que são, é claro, serviços importantes para toda a população. Tudo isso depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa, com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e o nosso convidado desta noite é o vereador e também comentarista do Pauta em Debate, Rômulo Ianchi. Rômulo Ianchi é da cidade de Cambé. Seja bem-vindo, Rômulo, uma boa noite. Boa noite, Luiz, e uma boa noite especial aos amigos e amigas que nos acompanham. Falar um pouquinho primeiro de Cambé, depois eu queria também a sua opinião sobre alguns assuntos gerais. O ano começa, nós já estamos aí com o mês de janeiro indo para o seu final, e quais são os desafios que a cidade de Cambé, que a Câmara de Vereadores tem nesse ano de 2015? Olha, Luiz, primeiro eu vejo a cidade de Cambé num contexto Brasil. Todos os municípios, e aí usando a palavra município, com a força municipalista, eles têm grandes desafios. Mobilidade, a integração e vários fatores, principalmente transporte. Nós tivemos agora, aí há pouco tempo, uma volta da população à rua em relação a reajuste, principalmente os estudantes. Mas Cambé é uma cidade que caminha bem, uma cidade que se desenvolve, uma cidade que tem adotado uma política de desenvolvimento satisfatório, tanto na questão da educação, como na questão da saúde, UPA, várias creches, centros de educação infantis que vão ser inaugurados, buscando aí uma agenda grande que nós temos, uma fila grande, com a questão da vaga da creche. Os grandes desafios nossos para a cidade de Cambé é fazer com que nós consigamos buscar mais recursos, buscar mais parcerias, tanto do governo do estado como do governo federal. Por quê? Porque a cidade ela já tem o seu comprometimento
ela já tem o seu orçamento, já está lá todo desenvolvido no sentido da educação, da saúde e de várias questões. Então, da nossa parte, é continuar as parcerias, trabalho sério na Câmara de Vereadores e trabalho sério na Prefeitura de Cambé para vencer todos esses grandes desafios que estão lá na cidade de Cambé. Os jornais noticiaram, até eu estou procurando aqui, os jornais noticiaram as novas creches que você até colocou, você até citou. São, me parece, 7 creches que estão em construção em Cambé. E, além disso, você também citou a questão da UPA, que foi entregue há um ano e pouco. A cidade de Cambé também já está marcando, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cambé, a reinauguração da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santo Amaro, que foi novamente reformada, ampliada, e está em construção a Unidade Básica de Saúde, reconstruindo também, da Rua Presidente Kennedy, ali do centro da cidade de Cambé. A pergunta que tenho certeza a nossa amiga dona de casa faz. Com tantas obras, com várias creches, novas obras da saúde, a Prefeitura vai ter condição de contratar pessoal, funcionários, para tocar todas essas obras e colocar isso para funcionar? Luiz, você toca num ponto muito importante. Tanto saúde e educação têm se transformado na grande demanda dos municípios. A dona de casa precisa trabalhar, o filho tem que ficar na creche, a saúde cada vez mais ela está se tornando pública. Claro que tem muita gente que tem o seu plano de saúde particular, muita gente que acaba usando a parte privada, mas a cidade ela caminha para isso. Veja que eu falei em número grandes aí, são mais de 6 centros de educação infantil. Você citou aí uma grande UPA que foi entregue no ano passado. Você citou essas 2 unidades básicas de saúde, tanto do Jardim Santo Amaro como da região central da saúde. E aonde que isso agrava? Que não são salários simples, são salários de pessoas que, com o seu mérito, merecedoras, tiveram aí que fazer uma graduação na sua maior parte, tanto na parte educacional como da saúde. A cidade de Cambé, ela tem, no orçamento que nós votamos no final do ano, ela tem essa capacidade orçamentária para fazer esse implemento, mas cada vez mais se reduz a capacidade de investimento, que muitas vezes é aquela preocupação ou aquela reivindicação da população. Olha, aquela grande obra de integração, um viaduto, olha, uma rua que tem que ser aberta para ligar bairros que se encontraram. Então, tudo isso é o que eu já dizia. É o trabalho de buscar junto ao governo federal, de buscar junto ao governo estadual. A cidade tem capacidade para manutenção, que é muito mais cara muitas vezes. Nós não podemos negar que às vezes você consegue, até com certa facilidade, recursos para a construção de prédios, como esses para a educação infantil, ou como os da área da saúde, recursos oriundos do governo federal, que vem na forma de transferência, mas o grande impacto no orçamento, que é a contratação de mais funcionários, isso para o município é um grande desafio. Adequar esse orçamento que está posto, esse orçamento que já tem as suas várias obrigações. A cidade de Cambé é uma cidade grande, que tem muitos serviços prestados pela Prefeitura de Cambé, e é nesse sentido o nosso trabalho, de buscar as nossas lideranças. Enquanto agente político, está conversando com o deputado, está indo até o governo do estado, buscando as lideranças que têm acesso aos ministérios, para que a cidade incorpore o seu orçamento no sentido de entregar esses serviços à comunidade. Só para você ter uma ideia, minha amiga, eu tenho informação aqui da cidade de Cambé, eu não sei, mas recentemente esteve aqui no Pauta em Debate o secretário de Planejamento, Daniel Pelisson, daqui de Londrina, e também o secretário de Fazenda de Londrina, Paulo Bento, e passaram a seguinte informação. Uma creche, por exemplo, eu falo creche, né, o Centro de Educação Infantil, que é o nome técnico hoje, mas digamos uma creche para aproximadamente 90 crianças, ela custa, para ser construída, aproximadamente R$1 milhão, tá? R$1 milhão, um pouco mais que isso. Só que aqui em Londrina, números da Prefeitura de Londrina, uma creche desta custa de manutenção, ou seja, salário de funcionário, equipamentos e também alimentação para as crianças, enfim, tudo que ela vai gastar, energia, água, telefone, ela custa R$500 mil, pelo menos, por ano. Ou seja, muitas vezes o governo federal dá R$1 milhão com uma contrapartida do município para construir a creche, mas o município tem que arcar depois, Romulo Yankee, com meia creche por ano, como se fosse essa conta, no caso aqui de Londrina, eu acho que em Cambé não deve ser muito diferente, mas meia creche por ano de manutenção. Ou seja, construir é até relativamente fácil.
colocar para funcionar e pagar a conta no final do mês, que é mais complicado. Isso, e esse é o grande desafio, porque as cidades cresceram, os hábitos, a cultura mudou. É importante que logo a criança tenha essa educação infantil para que ela tenha uma socialização, para que ela se desenvolva. É muito importante, dá uma diferença no final desse desenvolvimento humano das nossas crianças. E as prefeituras acabam ficando com esse papel de poder oferecer uma educação infantil de qualidade, mas que tem um custo. Porque, como eu já dizia, não é qualquer profissional. É um profissional que passa aí por um estudo, por um impacto, e não pode ser diferente, porque tanto para lidar com as crianças e também para lidar com a questão da saúde, nós precisamos desses profissionais, e é isso que eu vejo. Por isso que eu digo, nós temos que empunhar a bandeira municipalista. Esse é o grande desafio de nós, agentes políticos, que estamos nos municípios, tanto o prefeito, como os secretários também, os secretários municipais que fazem todo esse desenvolvimento, nós, os vereadores e todas as lideranças do município. É isso que nós temos que entregar para a nossa comunidade, essa força municipalista para garantir com qualidade, saúde, educação e os demais serviços que as prefeituras acabam entregando. Claro que não é fácil. Nós sabemos que, embora haja um pacto federativo, mas cada vez esse pacto federativo ele toma uma coloração diferente, aonde o mais forte sempre é a união e o município, que tem uma obrigação tremenda, acaba ficando mais frágil nessa relação desse nosso pacto federativo. Também vou dar mais uma vez números de Londrina, também segundo a mesma fonte que eu citei agora há pouco, a Secretaria de Fazenda e também de Planejamento, daquilo que Londrina arrecada de impostos federais, aproximadamente 10%, um pouco menos de 10% retornam para a cidade de Londrina. Não deve ser diferente também em outras cidades aqui da região. Funciona mais ou menos como a casa da gente, onde você tem que cuidar das paredes, do telhado, do chão, você tem que cuidar da parte hidráulica, tem que cuidar da parte elétrica, tem que pagar a conta de água, a conta de luz. Quando tem alguém que trabalha na casa, um secretário, uma secretária, você tem que pagar os salários, os encargos trabalhistas, você tem que tirar o lixo todo dia, você tem que mandar roçar o quintal, limpar o quintal, quem tem quintal, né? Ou fazer o serviço ou mandar fazer, você tem que fazer a manutenção do carro, você tem que comprar roupa para crianças, tem que comprar livro para quem está estudando, você tem que comprar o alimento para a mesa todo dia, você tem que comprar o gás. A cidade, fazendo uma comparação, não é muito diferente. Tem que tapar o buraco da rua, tem que colocar o sinaleiro e manter o sinaleiro funcionando, tem que ter a coleta de lixo, tem que ter toda a parte educacional, escolas, creches, pré-escolas, para todas as crianças, tem que ter posto de saúde em todas as regiões, com médicos em todos os postos de saúde, tem que ter o pronto atendimento de urgência e emergência, tem que ter o SAMU que faz o transporte, tem que ter a ambulância, você tem que ter a parte cultural também, de eventos, de cursos profissionalizantes, você tem que ter, enfim, a gente começa a falar e a gente acaba não vencendo todas as áreas que uma prefeitura tem que trabalhar e tem que olhar pela cidade. E a minha grande preocupação, Rômulo Ianchi e amigos que estão nos assistindo, é que cada vez mais eu percebo que as prefeituras, e não é Cambé, Londrina, da sua cidade, não, acredito que não é diferente, cada vez mais as prefeituras vão assumindo mais papéis, né? Mais papéis, assumindo mais obrigações, prestando mais serviços. Eu vou dar um exemplo para você e o Rômulo depois vai comentar. Até pouco tempo atrás, vamos falar 20 anos atrás, cachorro nas ruas era algo que não incomodava ninguém, né? Ou se incomodava pouco. Hoje, animais de rua viraram uma bandeira de luta de grupos que estão corretos, que querem a dignidade desses animais, mas aonde que vai a pressão? A pressão vai em cima do vereador, do secretário, do prefeito, para que façam um trabalho pelos animais de rua. O governo federal não faz nada, o governo do estado, salvo engano meu, não faz absolutamente nada, e os prefeitos e prefeitas têm que começar a dar uma satisfação para esse tipo de público sobre os animais de rua. Há prefeituras que construíram canis, há prefeituras que estão fazendo campanha de esterilização dos animais para poder diminuir a população de animais de rua. Há prefeituras que montaram aí alguns centros de zoonoses que para tentar também atender. Enfim, é uma nova... A cada dia, quanto mais nos especializamos, são novas demandas. Tem prefeituras também, eu, por exemplo, já trabalhando para colocar antenas de Wi-Fi nas cidades, coisa que não seria absolutamente obrigação de uma prefeitura numa cidade.
e cada vez mais especialidades, cada vez mais abrindo o leque. A pergunta e a preocupação, nós vamos ter dinheiro nas prefeituras, não só na prefeitura da sua cidade, mas em todas as prefeituras, vão ter dinheiro para fazer todos esses serviços? Olha, Luiz, a sua fala ela foi muito importante. Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção. Todo dia a coisa acontece. E os serviços da prefeitura, ela tem essa natureza contínua. Então, como você bem disse, tudo tem que estar acontecendo e todo dia. Eu vejo que cada vez mais nós nos transformamos em urbanos. Nós vivemos na cidade. O Brasil teve aí, há 30 anos atrás, um êxodo, começou o êxodo rural, onde as pessoas saíram daquela cultura da zona rural, da atividade da economia rural, que foi muito bom para o país, e ainda com agravante. As pessoas ainda querem ir para as regiões onde são regiões metropolitanas. As pessoas querem estar perto dos grandes centros. E a nossa região, graças a Deus, é uma região rica nesse sentido, que atrai, é uma região metropolitana, como a de Curitiba. Agora o governo do estado, ele cria mais 4 grandes regiões metropolitanas. E por que eu falo em região metropolitana? Porque o próprio governo federal, muitas das ações preferenciais dele está sendo se é região metropolitana. Então acredito até que o governador Beto Richa, nessa criação que ele fez dessas 4 novas regiões metropolitanas, seja até para isso. Hoje está mais fácil você captar investimento em grandes regiões metropolitanas. E essa nova característica nossa de queremos estar inseridos perto de universidades, perto de grandes centros, até por causa de saúde, de grandes shoppings, de grandes rodovias, traz para o município obrigações gigantes e que não dá para se ausentar. Não dá para o administrador público, para o gestor público, buscar um caminho contrário disso. Ele tem que buscar realmente o caminho de implementar essas ações, de cada vez mais diminuir essa fila da vaga da creche, que ainda é grande, de ampliar esse serviço. Como você bem disse, olha quanta agenda nova apareceu. Olha os pequenos animais e até os grandes animais que estão aí, que não é privilégio de uma outra cidade, não. Eu falo em grande centro, mas se você for lá em Curitiba, em regiões onde há campo, você vai ver cavalo pastando, como você vai ver na cidade de Cambé e na cidade de Londrina. Você começou falando dos animais pequenos, né? Gatos, cachorros, e isso virou para a prefeitura uma agenda, porque o governo do estado está distante. Você não vai ligar lá na Casa Civil, você não vai ligar no Ministério das Cidades, por exemplo, lá em Brasília, e falar, olha, tem um cachorro. Claro, vai falar, mas você está sem razoabilidade, Romulo. Claro que você vai ligar na prefeitura, porque é quem acaba socorrendo. E nesse sentido, as agendas dos municípios ficaram maiores. Até agora a CNM, com o Paulo, que é o seu Zukoski, ele está na luta, eu não sei se já está para sair ou como entra, de uma emenda que aumente o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que retorna para as ações do município. Ele está mandando e-mails à confederação, ela está fazendo um grande trabalho em todo o país, de que nós, vereadores, de que prefeitos e todas as lideranças, a associação de moradores, façam uma cobrança ao Ministério das Cidades, que agora vem aí com uma nova roupagem, já no discurso de posse, novos desafios, para que nós possamos incluir essas agendas dos municípios e que são grandes. Veja como você disse, você fez abrir um leque aqui, que dá para a gente discorrer sobre cada assunto, e são problemáticos, assuntos que todo dia você acorda. Você acabou falando aqui de tanta coisa que aumentou. Veja, antigamente quem fazia a manutenção das luminárias das cidades era a Copel, no nosso caso. E logo ela quis ficar com a parte gorda, né? Só a distribuição. Só a distribuição. Eu vou até interromper o Romulo, até porque está aqui, está na Folha de Londrina, né? Inclusive citando aqui, anunciada a vencedora da licitação da iluminação pública. E do ladinho aqui, no box aqui, por favor, Giovanni, enxurradas detonam asfalto em Cambé. Então, veja bem, 2 cidades, né? Uma tem que fazer manutenção do asfalto porque a chuva detona, e detona mesmo, e a outra mostrando aqui o vencedor da licitação, que vai fazer a manutenção da iluminação pública, o que todas as cidades tiveram que assumir, mais esse ônus que historicamente era do governo do estado, leia-se Copel. Ou seja, o governo do estado caiu fora, a Copel não faz mais esse serviço e, através de um grande lobby das operadoras de energia, o governo federal empurrou esse serviço de manutenção das luminárias das ruas e avenidas para as prefeituras do Brasil inteiro, que estão tendo que contratar
Você vai dizer, mas a prefeitura cobra aquela taxa, né, tal da COSIP na conta de luz. Tudo bem, mas essa taxa era repassada para a Copel, né, muitas vezes para que a Copel fizesse. E agora, mais um serviço. Algumas prefeituras estão comprando estrutura para fazer elas mesmas, por sua estrutura própria, a manutenção. Outras estão terceirizando, no caso de Cambé, de Londrina, de outras cidades aqui da região. É mais uma coisa para gerenciar. Mais uma coisa para gerenciar. E por incrível que pareça, essa é uma agenda que aparece para o vereador. Porque muitas vezes aquela pessoa que não tem um telefone, ou não sabe se ligava para a Copel, se ligava para a Secretaria de Obras, ou para quem ligava, acabava fazendo um contato. E ontem mesmo eu conversava com o prefeito João Pavinado da cidade de Cambé, que em Cambé começou esse trabalho agora em janeiro, houve uma licitação, há uma empresa operando todo esse trabalho, e a gente conversava que a demanda está grande, são mais de 25 ligações diárias. E você veja, Luiz, além da iluminação pública das ruas, nós temos as ornamentais, que são das praças, nós temos os próprios prédios públicos nas suas áreas externas. Então, e daí eu pergunto, será que essa é a vocação do município? Ou não era a vocação da empresa de energia elétrica? Eu sei que a Confederação Nacional dos Municípios, ela adiou isso, ela conseguiu fazendo todo um trabalho junto ao governo federal, segurando por mais de 2 anos para que os municípios assumissem isso, mas se você for buscar a natureza do município, nesse sentido, eu acredito que essa não deveria ser uma obrigação do município. Claro que agora os municípios se prepararam, há o recurso da COSIP, mas ao ponto que você tem que montar uma estrutura para tratar dessa questão da iluminação pública, que é uma questão específica de energia elétrica, você faz com que talvez obrigações mais importantes, saúde, educação, a própria limpeza, a própria manutenção da cidade nesse sentido, e de buscar essa questão da mobilidade que tanto a gente vem falando, de melhorar ruas, de melhorar avenidas, de melhorar o tráfego, o trânsito, vocações que eu acredito que essas são vocações do município. E claro, hoje nós temos uma grande população que está à noite na rua, até por força de estudo, até por força de turnos de trabalho, e muitas mulheres, viu, Luiz César? Muitas mulheres que estão aí pela rua. E ontem, quando eu conversava com o prefeito, eu falava para ele, prefeito, agora tem uma empresa, que ela tem aí um protocolo, que não me engano são 48 horas, tem um 0800, onde as pessoas fazem a ligação. E eu dizia para ele, será que nós não temos que mudar um pouco essa iluminação também? Algumas áreas, porque nós também acreditamos que as cidades têm que estar arborizadas. Veja, mais uma demanda. Não é fácil manter a arborização na cidade, principalmente nas ruas comerciais, onde há uma disputa da árvore com a fachada. Com a fachada. E eu falava para ele, será que algumas experiências não mostram que nós teríamos que, em alguns lugares, descer um pouco essa luz abaixo das árvores? Então são demandas que vão surgindo e coisas que são das cidades. E eu digo, essa sintonia. Nós temos que estar sintonizado com a pessoa urbana, desse que vive na urbis, desse que vive na cidade e desse que precisa do serviço para ter uma vida melhor e para se integrar. Estamos lutando bastante, trabalhando bastante, são muitas as parcerias. Nós não podemos aí dizer que os nossos deputados, aqueles que têm vínculo com a cidade, não têm lutado, não têm nos ajudado, tanto o governo federal, várias dessas obras são obras de transferências de recurso do governo federal. E é nessa sintonia que nós caminhamos. E a Câmara de Vereador, agora em todos os municípios, ela vem com uma nova mesa diretora, com novos trabalhos. Acredito que há a necessidade da modernização de várias legislações, principalmente nos municípios. Há um enfrentamento diferente para tudo isso, e é nesse ânimo que nós caminhamos, no ânimo de atender bem a população e de trazer a esperança, de trazer a boa nova, no sentido de que, apesar dos grandes desafios, nós temos que acreditar que esse é o caminho correto. Viver nas cidades, viver em harmonia, viver de forma que a população tenha acesso à educação, de que a população tenha acesso à saúde, que tenha uma qualidade de vida nas cidades e em tudo, dessa harmonia, da esperança de uma vida melhor de cada um e das nossas famílias. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com mais informações e continuando o bate-papo com o vereador Rômulo Ianchi da cidade de Cambé. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, o preço
Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nós estamos conversando esta noite com o vereador de Cambé, Rômulo Ianchi, que também é comentarista aqui do programa Pauta em Debate. Estamos falando das dificuldades da cidade, de uma maneira geral, em prestar todos os serviços que a população precisa, né? São várias áreas. E como financiar tudo isso, como conseguir priorizar aqueles serviços que são mais importantes. E muitas vezes o que é mais importante para um também pode não ser tão importante para outro. Enfim, é um trabalho que é claro que os administradores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, que acabam auxiliando também, têm aí em todo o nosso país. Mas fora essa questão também da administração da cidade, Rômulo Ianchi, o país também, como você disse no começo do nosso bate-papo, ele vai na toada também da economia, do que vai acontecer no governo, que é, claro, pautado pelo governo federal. E nós temos aqui algumas informações, eu até quero mostrar para você, minha amiga. Saiu aqui, na última sexta-feira, na Folha de Londrina, que a alta de energia pode ser superior a 40% neste ano no Paraná. Segundo a informação que foi divulgada pelo governo e também pelos veículos de informação, o governo federal não vai mais subsidiar a conta de energia, ou seja, não vai dar dinheiro mais para as operadoras de energia, e com isso quem vai pagar a conta é o usuário da energia, que vai acabar pagando a conta salgada. A mesma coisa também deve acontecer com a gasolina, que também vai deixar de ser bancada uma parte dela pela Petrobras, ou leia-se pelo governo federal. Ou seja, de um lado as prefeituras têm dificuldade em prestar serviço, em financiar esse serviço, em conseguir fazer frente a toda a demanda que as cidades têm. E de outro, o particular, aquele que o trabalhador, a trabalhadora, percebe que tem muitas vezes reclamar, reivindicar o serviço na sua cidade, que troque a lâmpada do poste ou que contrate um médico posto de saúde, agora vai ter que pagar uma conta mais salgada, particularmente de alguns insumos importantes como energia e os combustíveis. A gente já falava isso o ano passado, o ano antes da eleição, que essa conta ia chegar. Olha, Luiz, eu tenho até um pouco de cuidado com esses assuntos, que às vezes eu sinto até um pouco de coisa escatológica, né? De fim de mundo, né? Faltando água. Quanto que nós esse assunto não vem sendo debatido, não vem sendo conversado. Há mais de 30 anos, pelo menos, desde o primeiro dia que eu pus o pé na escola, eu ouvi minha professora falando, vai chegar um dia com uma garrafa de água, vai ser mais cara do que uma de vinho, do que um copo de suco vai ser, ou de qualquer bebida, que vai ser mais caro a água do que isso. E, infelizmente, para alguns locais do país, essa crise hídrica, essa falta de água chegou. Infelizmente. A questão da energia, hoje, como nós dizíamos, se você vive na cidade, você vive tudo com... Até os índices de desenvolvimento de qualquer lugar do mundo é dado pela energia. Me preocupa. Estou vendo que todos, tanto o governo federal como muitos dos governos reeleitos, agora eles falam, agora nós temos que economizar. Isso é assustador, porque ao mesmo tempo que você tem uma agenda gigante, agora você tem um contrafreio dizendo, um freio dizendo, nós precisamos economizar. E, infelizmente, quem vai pagar a conta somos nós. O preço do barril caindo do mundo afora e a gasolina brasileira continuando no mesmo valor. Isso não é bom, isso é ruim, mas espero e desejo que tanto o governo federal como todos os governos do estado do nosso país, eles consigam fazer essa contenção, consigam fazer esse equilíbrio para que a gente possa retomar. O mercado privado, eu acredito até que ele vá bem. O país é muito rico.
a iniciativa privada, a nossa agricultura, as riquezas e o trabalho do nosso povo têm conduzido esse país. Eu quero que essa crise seja cíclica, que ela seja momentânea e que daqui a pouco nós tenhamos notícias melhores. Você acha que, para quem está em casa nos assistindo pela TV Tropical e também pelas nossa rede de repetidoras, deve ter um pouco de cautela nesse ano 2015, nesse começo de ano? As notícias não são muito lá boas, né? A gasolina pode subir, a energia vai subir, enfim, as montadoras demitindo funcionários em grande quantidade em todo o país. É importante as pessoas segurar um pouquinho, não gastar tanto, fazer uma economia, fazer uma poupança e tentar, até para ver onde vai desaguar tudo isso? Sim, a prevenção é o melhor caminho. Voltar a buscar se dá para economizar mais energia, se dá para economizar mais água, evitar pagar juro, evitar ir buscar dinheiro caro. E você veja, Luiz, os bancos estão fazendo um caminho contrário. Eles estão aumentando o juro para buscar dinheiro. Veja que a crise financeira está posta. Até os bancos públicos aumentaram em algumas aplicações. Você não via mais propaganda, o próprio propaganda institucional mostrando hoje na televisão se vale mais a pena a poupança, se são os títulos públicos. Então isso mostra que o governo está vindo para a sociedade, como eu dizia. A nossa sociedade é rica, o nosso país é rico, ele está vindo buscar esse dinheiro através de banco público. Então a contenção é importante. E a dica? Economizar naquilo que for possível, fazer a conta, fazer uma planilha, nem que seja ali na manual de quanto está gastando, se dá para enxugar em algum quesito, porque esse dinheiro provavelmente vai fazer falta lá na frente, se nós tivermos esses aumentos da conta de energia, da conta de água. Em muitos lugares a conta de água está absurda. Onde está faltando água, as tarifas aumentaram, daí você cria redutores, você cria artifícios para implementar a questão econômica da conta, então vale a pena. E evitar ao máximo ir buscar dinheiro em banco, e estourar aí cartão de crédito, fazer toda essa contenção e principalmente quem recebeu o 13º, quem vai gozar aí de 1/3 de férias, já visualizar se daí dá para fazer, nem que seja uma poupancinha mínima, buscar um recurso, até porque também vem aí o IPVA que vem mais caro, vem aí o IPTU, que também acaba sendo uma despesa, vem aí a lista de material escolares, então é um momento onde vale a pena essa contenção e essa consciência. Claro que a nossa legislação do consumidor, em tudo, o que ela tem de mais interessante é um consumidor consciente, e é nessa seara que nós temos que atuar. Quero agradecer a presença do vereador e nosso comentarista, Rômulo Ianchi, aqui no Pauta em Debate dessa noite. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite para você. Eu que agradeço e muito boa noite a todos nós. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informação no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa, com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite fizemos aqui um bate-papo com o vereador Rômulo Ianchi, que também é nosso comentarista, falando um pouco da questão pública, das administrações públicas, dos desafios que cada cidade tem para realizar os serviços que são importantes para você, meu amigo, para você, minha amiga, e também, é claro, para financiar todos esses serviços.
Cada cidade brasileira acaba assumindo aí, muitas vezes, uma série de encargos que até pouco tempo atrás não existiam. Nós falamos aqui da iluminação pública, falamos do cuidado de animais, entre outras situações. Isso, é claro, sem deixar de lado aquilo que é essencial, como a saúde da população, a educação, a mobilidade urbana, a conservação de vias, de estradas rurais, entre tantos outros assuntos que são importantíssimos para você. E, é claro, a pergunta que sempre a gente traz aqui para a sua reflexão é como que isso vai ser financiado no futuro na sua cidade. A sua cidade vai ter arrecadação para que a prefeitura preste todos esses serviços com qualidade, ou ela vai ter que escolher alguns serviços, ou vai fazer de tudo, mas não vai fazer de tudo muito bem feito. E, é claro, também trazemos para a discussão o fato de que nós teremos eleição daqui 2 anos que vai eleger prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, além dos vereadores e vereadoras de todas as cidades brasileiras. Não dá para acreditar naquele ou naquela que diz que vai resolver tudo, né? Que é o toque de Midas, né? Olha, eu vou fazer isso, eu tenho uma varinha mágica que vai resolver tudo. E também não dá para se conformar com serviços ruins quando a prefeitura não vai bem. Por isso, é importante a sua participação como cidadão, como cidadã, para que a sua cidade melhore cada vez mais, e é o que eu desejo para você, meu amigo, para você, minha amiga, que as cidades sejam melhores, que você tenha mais qualidade de vida e que você, é claro, possa viver melhor com toda a sua família. Agradeço de coração a audiência aqui no programa Pauta em Debate. Muito obrigado pela sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate. Tudo de bom na sua vida, que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.